Estamos acompanhando notícias de última hora. Novo vídeo da casa dos pais de uma criança desaparecida de 7 meses. Esses pais agora estão presos e foram acusados do assassinato dele. Deitei-o para preparar as fraldas. E alguém disse: "Olá, isso é tudo que eu lembro." Esse vídeo, segundo a KABC, foi há pouco mais de uma semana. Rebecca e Jake Harrell apareceram no noticiário local de Los Angeles, pedindo ao público para ajudar a encontrar o filho deles. Quem quer que tenha levado nosso filho? Por favor, devolva ele. Mas esta manhã, as autoridades voltaram à casa deles e eles foram presos. O que sabemos sobre o paradeiro do pequeno Emanuel neste momento? Estamos acompanhando o caso apresentado pela Lei e Crime. Eu sou Chris Stewart. Ainda reunimos informações das autoridades sobre a prisão dos pais do pequeno Emanuel Harrell, de 7 meses. Agora, esta é uma investigação de homicídio. Este é um vídeo de drone feito pelo investigador de pessoas desaparecidas Steven Fisher sobre a casa de Rebecca e Jacó Harrell, hoje em Cabazon, Califórnia. Inicialmente, as autoridades disseram que estavam realizando uma operação na residência, mas logo depois nos informaram que Rebecca e Jacó Harrell foram detidos, acusados de assassinato. No momento desta gravação, os policiais dizem que continuam a busca pelo pequeno Emanuel Harrell, de 7 meses. Foto divulgada pelas autoridades do menino. A história começou na noite de quinta-feira passada, quando a mãe relatou ter sido atacada e o menino levado enquanto o trocava no estacionamento de uma loja de artigos esportivos, a cerca de 20 minutos da casa deles em Yacapa, Califórnia. Eu o deitei para preparar as fraldas dele. Alguém disse: "Olá, é só isso que lembro." Rebecca falou isso na KABC TV. Veja o que disse Jake Harrell, o pai. Quem quer que tenha levado nosso filho? Por favor, devolva ele. Nos dias seguintes, enquanto a busca por Emanuel continuava, os policiais disseram que encontraram inconsistências na história que Rebecca Harrell estava contando. Eles disseram que, ao confrontá-la sobre as inconsistências, ela deixou de cooperar com eles. Os policiais afirmaram que não descartam crime. Os policiais também disseram que retiraram uma criança de 2 anos da casa e apreenderam o carro da família. Eles já tinham cumprido mandados de busca nesta casa. Ainda não está claro qual evidência levou os policiais a prenderem e terem certeza de que era um assassinato. Jake Harrell tem um advogado, o nome dele é Vincent Hughes, e até ontem ele estava afirmando que seu cliente era inocente e estava pronto para falar com os investigadores. Aqui está o que ele disse no Banfield da News Nation. Por que Rebecca e Jake pararam de cooperar com a polícia se eles estão desesperados para encontrar o bebê e a polícia também está procurando o bebê? Não sei de onde vieram essas afirmações de que pararam de cooperar, Ashley. Conversei com os detetives ontem e sugeri que Jake continuasse o diálogo. Hoje não recebi pedido para falar com Jake. Não represento Rebecca, isso deve ficar claro. Também não me pediram para apresentar Jake. Eu me ofereci para apresentar Jake. Eles entregaram todos os dispositivos eletrônicos e senhas voluntariamente. Acho que ninguém soube de algo tão grande. Contactamos Hughes hoje sobre a prisão de seu cliente, mas até agora não respondeu. Ele deixou claro na entrevista que representa só Jake Harrell. Ele não está representando a esposa de Jake, Rebecca, que também é acusada de assassinato. Não se sabe quando Emanuel foi visto pela última vez, o que é essencial para a história. Rebecca disse que a criança estava com ela em um jogo de futebol do outro filho quando ela foi à loja de artigos esportivos, onde afirmou que o sequestro aconteceu. No entanto, surgiram informações que levantam dúvidas se isso era verdade. A Fundação Uvalde para Crianças, organização sem fins lucrativos, auxiliava na busca por Emanuel. Eles ofereceram uma recompensa no início, mas nos disseram que deixaram de ajudar e retiraram a recompensa quando souberam que Emanuel não foi visto naquele jogo de futebol. Também surgiram dúvidas sobre o hematoma de Rebecca abaixo do olho, pois não era recente o bastante para se encaixar na linha do tempo que ela contou à polícia e ao público. Agora está conosco o investigador de pessoas desaparecidas, Steven Fisher, do lado de fora da casa dos Harrell. Steven, desculpe pela minha voz, perdi ela à noite. Estamos acompanhando notícias de última hora. O que você vê? Então eu vim aqui hoje para continuar fazendo algumas buscas, incluindo mapeamento com drone e outras coisas, e aí, no começo da manhã, eles entregaram mandados de prisão por assassinato na casa para os 2 pais.
Eles chegaram com um time de operações especiais Bearcat e os tiraram de lá. Agora você sabe o que está acontecendo. Eu vi um pouco do que ocorre lá de cima. E eu conversei com alguns dos policiais, sabe? Os detetives. Eu os vi vasculhando o lixo no canto de trás da casa. E eu vi alguns dentro da casa. Eles parecem estar concentrados em um quarto que seria o prédio no lado oeste da propriedade. O que pode tê-los trazido de volta? Porque eles já tinham olhado a casa antes e você sabe, já tinham cumprido mandados de busca lá, mas aí voltaram esta manhã e não sabemos o que levou à prisão. Mas o que será que eles estão procurando? Boa pergunta. Sabemos que apreenderam os eletrônicos deles e talvez tenham colocado escutas em outros familiares. Talvez eles tenham encontrado algo lá. Mas o advogado disse algo interessante outro dia. Embora ele não estivesse certo sobre eles cavarem buracos no quintal, ele mencionou algo sobre eles cavarem algum tipo de buraco dentro da casa. E eles realmente parecem estar nesse quarto. E sabe, a gente não sabe quanto tempo de vantagem eles tiveram nisso. Sabe, ninguém parece conseguir dizer quando foi a última vez que essa criança foi vista. Será que essa criança pode estar debaixo do cimento lá dentro? Sabe, quem sabe? Sim, eu sei. Você também se pergunta por que esse caso era estranho, mas agora é tratado como assassinato e ninguém sabe onde está Emanuel. Mas, na sua experiência para acusar alguém de assassinato quando não se tem um corpo, que tipo de evidência seria necessária para acreditar que não é só que ele está com outra pessoa, que infelizmente esse menino de 7 meses está morto? Sim. Você, definitivamente, pode provar assassinato por meio de evidências circunstanciais. No entanto, é um fardo realmente pesado. Eles poderiam ter começado com outras acusações para pressionar e prendê-los, se quisessem vir a público. Ele está em liberdade condicional e uma acusação de negligência infantil violaria isso facilmente. E, sabe, o mesmo com ela, mentindo para as autoridades, porque algumas das histórias deles simplesmente não batiam com o que vimos nas câmeras de vigilância. No entanto, eles foram. O promotor, sabe, que é quem apresenta essas acusações, achou que tinha provas suficientes para acusar os dois de homicídio. E sabe, ou não, sabe, é homicídio. Então eles têm alguma coisa, seja comunicações, seja alguém que entregou eles. Ainda não sabemos, pode ser outro familiar. Eles estão confiantes. Infelizmente, eles estão confiantes de que, você sabe, ele está morto e que foi pelas mãos dos dois. Sim, e eu acho interessante essa parte dos dois estarem envolvidos porque Jake é quem tem o advogado. Pelo que sabemos, Rebecca não tem um advogado, mas acusar os dois, sendo que foi a própria Rebecca quem fez a denúncia inicialmente, você quase pensaria que, se você tem um advogado, ele poderia dizer, olha, isso foi da Rebecca, sabe? Foi ela quem fez isso. Não fizemos nada. Você pensaria que existe algo além do casamento que os une? Então, se isso sabe, se aconteceu, digamos que houve uma briga mútua entre eles e aí a criança acabou se envolvendo. Ou mesmo se foi pelas mãos de um deles, mas o outro estava lá e não denunciou. Ainda é, sabe? Ainda é homicídio. Ainda é considerado assassinato. Então, especialmente se os investigadores acham que isso já faz muito tempo, e aí eles inventam essa história e, sabe, realmente é uma família relativamente grande também. Tem muita coisa. Se você puxar o histórico deles, tem muitas pessoas, membros da família, que na verdade usam esse endereço. Tenho muita informação. Você também devia questionar esses familiares, pois lembra o caso Harmony Montgomery. Por que ninguém parece saber onde a criança esteve? E ninguém consegue explicar, incluindo a avó que apareceu e estava a defendendo. Quando foi a última vez que ela viu essa criança? E espero que essas perguntas sejam respondidas. Você também pensa nas outras crianças da casa. Sei que uma criança de 2 anos foi retirada da casa, mas o que elas viram e podem contar?
O que elas disseram aos investigadores? Consigo ver onde você está. É um lugar enorme, só deserto atrás. Como está o entorno da casa? Vimos no vídeo de drone que você fez. Então, eles estão no final de uma rua. Capazon tem apenas cerca de 2.000 moradores. A única coisa que realmente existe aqui é o Cassino Morongo, que não sei se você consegue ver o prédio alto ali, que fica bem do outro lado da rodovia 10. Eles estão em uma rua onde basicamente tem apenas um vizinho do lado deles. Eles têm um vizinho do outro lado da rua e outro cuja casa pegou fogo. Este é o da frente. E depois uma delegacia do xerife. Então, mas é muito, muito isolado. Não tem nada. Não tem nada aqui. E isso é simplesmente, realmente, antes do cassino ser construído. Era um posto de parada de caminhões. E é só um posto de parada de caminhões. E fica a uns 30 quilômetros até chegar em Ucape. E depois mais uns 40 quilômetros até Palm Springs. Então estamos no meio do nada. Então, quanto a não passar despercebido, quero dizer, aqui, quem saberia se você quisesse se livrar de alguém? Tem bastante espaço, além de grande parte ser reserva indígena. Então você tem problemas de acesso, sabe? Para fazer buscas e tudo mais. Então, com sorte, eles deixaram algum tipo de, rastro digital. Até mesmo, existe uma capacidade incrível através de programas como o Celebrity que estão disponíveis para as autoridades. Eles recuperam mensagens e arquivos apagados de celulares e afins. E eu imagino que isso provavelmente também foi utilizado aqui. Temos a prisão por assassinato e a investigação de homicídio, Steve. Mas a principal dúvida é, onde está Emmanuel Harrow? E eu sei que a gente vem falando sobre onde essa história começou, de certa forma, na noite de quinta-feira, com a mãe, Rebecca, naquela loja de artigos esportivos. Mas, pelo que você conseguiu apurar, como é que a gente descobre quando foi a última vez que alguém viu essa criança? Porque a gente não sabe. Sim, então eu acho que você tem que voltar para os eventos em que você consegue situar ela sem a criança. Então, eu sei que vi ela no serviço fúnebre do que eu acredito ser o irmão dela, um dos irmãos deles. Isso foi no dia 5 de agosto, eu acredito. Ela está claramente naquele vídeo. A criança não parece estar. Então eu perguntaria quem cuidava dela. Se ela disser qual babá era, você entrevistá-la e ela confirmar, você pode afirmar que a criança estava viva na época. Mas se ela não tiver uma explicação para isso, então você tem que continuar voltando até quando... Tenho um pressentimento, apenas uma intuição. Provavelmente, essa criança não foi vista há alguns meses. Provavelmente, essa criança já está desaparecida há um tempo. E provavelmente chegou ao ponto em que eles pensaram, temos que colocar essa história em movimento, sabe? Mesmo que não tenha sido uma história muito bem pensada. Eles podem ter achado que era. Mas algo que não sai da minha cabeça, e penso nisso o tempo todo nesse caso, é que isso não precisava ter acontecido. Sabe? Ele foi condenado por essas acusações de crueldade contra a criança e recebeu 180 dias. Agora, essa é uma criança que ficou com 3% da função cerebral, pelo que nos disseram. Está cega e não tem ninguém para cuidar dela agora. Graças a Deus, havia outro parente que o amava quando acolhemos essa criança, e ele recebeu uma sentença de 180 dias por isso, sendo um dia na cadeia do condado e 179 dias de liberdade condicional, onde podia voltar para casa à noite. Basicamente, tirou toda a qualidade de vida dessa criança, levou tudo dela, exceto a própria vida. E foi isso que o promotor do condado de Berkshire concordou, e foi isso que o juiz fez. E isso está simplesmente errado. Na minha opinião, isso é parcialmente culpa deles. Essa criança não existiria se ele estivesse preso como deveria. Ele foi condenado a 6 anos, mas a pena foi suspensa para 180 dias, dos quais 79 em trabalho externo, cumpriu só um dia, menos do que quem é pego dirigindo bêbado. E isso é permanente. Com dano cerebral. E eu só
Eu espero que o promotor e os juízes vejam, que entendam o que aconteceu aqui e que ele seja responsabilizado. Você não pode fazer isso, Jim, e pegar só um dia de cadeia. Sim, quero dizer, foi. E a criança nesse caso tinha 10 semanas de idade. Foi de um casamento ou relacionamento anterior, acho, com a ex-esposa dele em 2018. Esse bebê vai, e eu sei que você viu as reportagens. Quero dizer, você leu sobre isso e foi noticiado que essa criança, que agora tem 7 anos, mas a qualidade de vida dela é tão difícil por causa de Jay Carroll. E isso não é uma coisa suposta. Ele foi condenado por isso e saiu praticamente impune. E agora estamos numa situação em que ele está sendo acusado de assassinato de um menino que a gente não faz ideia de onde está. Recapitulando algumas das coisas que falamos essa semana, Steve, porque para quem está chegando agora à loja Big Five e onde Rebecca disse que tudo isso aconteceu, ninguém, e das pessoas com quem você conversou, ninguém viu o bebê com ela quando ela disse que ele foi levado e que ela foi, você sabe, atingida no rosto, quando de repente ela aparece com um olho roxo bem pequeno por aparentemente ter sido nocauteada e batido no chão. Sabe, eu acho que o que eles estavam tentando fazer era um evento, que foi o treino de futebol americano. Acho que isso foi para criar distância da casa. Ou seja, Emanuel sumiu, mas em Ucaipa. É que sabe, olha, nos dias de hoje tem câmeras em todo lugar. Não tinha naquela loja, mas tinha em outros lugares lá. E também, sabe, os investigadores têm muitas ferramentas disponíveis hoje em dia, especialmente, sabe, na era digital. E você simplesmente não vai conseguir se safar com algo assim. E quem sabe se a criança vai ser encontrada algum dia? Harmon Montgomery continua desaparecido, mesmo após a condenação do pai por assassinato. E eu odeio esse pensamento, mas ele foi privado da vida dele. E isso simplesmente não é justo. Sim, o que faz? Porque eu conheço o caso Montgomery, você trabalhou nele e as pessoas conhecem muito bem esse caso. Neste caso, como é a busca agora sabendo que se trata de uma investigação de assassinato? E mesmo sem ter um corpo, há algo que as autoridades encontraram que faz com que elas não acreditem mais que essa criança esteja viva. Quais são os tipos de recursos que vão ser utilizados? E qual é realmente o prazo de quanto tempo esses recursos serão usados para encontrar alguém? Eu acho que eles têm uma equipe menor do que você poderia esperar naquela casa agora. A equipe científica está lá em seus caminhões e parece estar focada em uma certa parte da casa. Eu acho que eles acreditam que há pelo menos evidências de que o evento deles ocorreu lá. Se ele foi movido, eles provavelmente terão fortes evidências biológicas. Eles vão dizer que há uma testemunha biológica. Então, o corpo foi movido. Muito provavelmente, o motivo de termos conseguido o mandado de homicídio é que eles podem ter usado luminol naquele veículo e descoberto que havia um corpo naquele carro. Eles podem ter usado luminol. Eles podem ter levado um cão farejador de cadáveres lá e encontrado alguma coisa. Mas eles estão focados na casa. Então, quanto ao que a busca vai ser daqui para frente, acho que eles vão ter muita coisa para investigar. Se ele teve uma impressão pelo comentário do advogado sobre eles terem cavado um buraco dentro da casa antes, talvez, sabe? Talvez eles vão cavar alguma coisa hoje, mas de qualquer forma, acho que eles vão ter uma ideia muito boa. E então, acho que o que você vai ver é que se eles não o encontrarem lá hoje, eles vão ter uma área mais precisa, com base no que encontrarem aqui. Agora eles estão sendo acusados de assassinato, certo? Então, se houver alguma chance, tipo, eu queria tentar reduzir isso para homicídio de 2º grau. Talvez eu saia em 40 anos. Eles vão ter que conversar, porque não tem como essas negociações acontecerem sem encontrar Emanuel. E será um deles que conseguirá esse acordo. Então sabe quem falasse primeiro, mas eu acho que ele vai ser condenado porque são 2 acusados. Se fosse apenas um acusado, seria difícil, mas com 2, acho que em 1 ou 2 dias vão encontrar o corpo dele.
Vai ser interessante ouvir agora qual vai ser a história da defesa deles depois de tantas supostas mentiras públicas que eles contaram. Quero dizer, na televisão, olhando direto para a câmera, sabe? Parecendo pelo menos que estavam chorando. É realmente um desenvolvimento muito triste tudo isso. Steve Fisher, obrigado como sempre por estar conosco no Law and Crime. Agradeço. Encerramos o programa da Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.